Jorge Elahá, de Porto Velho, Rondônia. Jorge Elahá é espírita desde 1980, atuante em atividades de juventude, trabalhador das áreas de estudo e doutrinário e da unificação do movimento espírita junto à Federação Espírita de Rondônia. Meu amigo querido, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Você teve a caridade de me apresentar a sua agenda, né, para que eu pudesse escolher a data, e vi que você tem uma tarefa incrível, hercúlea, digna daqueles que são amantes do Evangelho de Jesus na sua melhor acepção. Então, muito obrigado. É uma honra para nós estarmos com você aqui no nosso Humildade e Caridade. E boa palestra, bom trabalho para você. Até já. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Muito obrigado. Boa noite para todos os que estão nos assistindo pelos diversos canais da internet. A doutrina espírita, logo que nós travamos contato com ela, nos oferece uma informação extremamente preciosa, um dado muito útil para as nossas vidas, que é a descoberta efetiva de que nós somos filhos de Deus marcados para termos um encontro com a felicidade. Todos os espíritos criados por Deus, todos sem exceção, até aqueles que parecem os mais abjetos e os mais incorrigíveis, todos somos espíritos fadados a sermos espíritos sublimados. Por quê? Porque todos nós fomos criados perfectíveis, fomos criados em condições de podermos avançar na evolução, melhorando o nosso interior e ganhando cada vez mais virtudes. E à medida que ganhamos essas virtudes, vamos nos tornando mais plenos da presença de Deus dentro de nós, alcançando, por consequência, a felicidade que o Senhor reserva para as almas que se identificam com sua palavra. Assim, nos diz o Espiritismo que os espíritos indistintamente, todos nós, vamos nos tornar almas felizes e resolvidas. Essa informação, ela é muito preciosa. Mas quando nós travamos contato com esse dado, nós geralmente nos perguntamos, mas se é assim, por que eu não sinto essa felicidade que dizem que todos nós temos direito a ela? O que está impedindo com que eu consiga usufruir dessa felicidade que Deus reserva para todos os seus filhos indistintamente? Uma leitura atenciosa das obras espíritas nos mostraria que, na verdade, o que nos falta para que a gente consiga usufruir dessa felicidade é nós ganharmos em nós o dom de vivermos as virtudes que o Evangelho nos propõe. Quando nós efetivamente ouvirmos aquilo que o Cristo nos propõe como conduta, quando nós lermos na literatura espírita aquilo que está disposto dentro das nossas obras sobre o que seja as chamadas leis morais e o que nós devemos viver em termos de conduta para que alinhemos as nossas vidas com aquilo que a lei determina, aí sim nós iremos usufruir dessa felicidade. Esta felicidade, portanto, ela tem um preço. É preciso que a gente conquiste essa felicidade. E nós vamos conquistar à medida que nós formos nos desembaraçando das nossas imperfeições morais, nos desembaraçando dos nossos vícios, das nossas teimosias, do nosso orgulho e do nosso egoísmo que nos impedem efetivamente de gozarmos a felicidade que Deus quer nos entregar, mas que nós, em virtude da nossa imperfeição, resistimos em receber. É uma coisa muito interessante, porque Deus oferece de um lado a felicidade, dizendo para nós, eu tenho a felicidade para te oferecer. Eu tenho a chance de te fazer plenamente feliz. E dizemos, eu quero ser feliz. E ele diz, então, aqui está ela.
Vem buscar a felicidade que eu quero te dar. Você só precisa fazer uma coisa: viver o que eu te proponho, porque a vivência do que ele propõe é a vivência do amor. Em síntese, vive o amor, experimenta o amor, que a consequência disso é você sentir uma paz, uma leveza, uma serenidade de espírito que só as almas redimidas são capazes de perceber. Nós ainda não conseguimos sentir isso porque os nossos corações pesados, com muitas dificuldades, não conseguem sentir em plenitude a presença da lei de Deus dentro de nós. E por que isso acontece? Por que a gente não faz a opção pela felicidade que Deus nos aponta? Isso se dá porque Deus, em verdade, não está querendo que a gente, de certa maneira, seja forçado a algo. Ele quer que nós descubramos o valor do bem, que nós sintamos o quanto é saboroso viver o bem. Só que nós somos arredios a isso. Nós não gostamos de seguir essa lei, porque essa lei nos obriga a sermos bons, a vencermos o nosso egoísmo, a abrirmos mão do nosso orgulho. E isso é muito difícil. No fundo, nós ainda gostamos mais de ser como somos, do que usufruirmos da felicidade que Deus tem para nos oferecer. Exatamente pelo fato de nós não querermos isso, nós percebemos uma resistência nossa em abrirmos mão do egoísmo, em abrirmos mão do orgulho que a gente tem. E exatamente porque nós somos assim, nós podemos ser definidos como almas ingratas. Nós somos ingratos. Nós não sabemos agradecer por aquilo que nós recebemos. Nós não sabemos bendizer aqueles que agem em nosso favor. Nós não sabemos oferecer de volta bons sentimentos para aqueles que, de alguma forma, contribuem para a nossa felicidade. Por essa razão, se nós observarmos o que está disposto nas diversas obras espíritas, vai ser possível que nós identifiquemos que nós somos espíritos que temos uma dificuldade enorme de agradecer às pessoas por aquilo que nos fazem, de sermos gratos a tudo, à vida. Nós nos fechamos em nós e dificilmente compartilhamos com os outros o prazer de recebermos algo que as outras pessoas nos dão. Nós precisamos, portanto, vencer esse nosso momento de ingratidão para que a gente consiga dar o passo decisivo para usufruir dessa felicidade que Deus deseja nos oferecer. E nesse grande cenário de ingratidão aonde nós nos movimentamos, nós podemos perceber que existem 4 ingratidões que nós cometemos na nossa vida. Nós somos ingratos de maneira muito forte em 4 situações das nossas vidas, que nós podemos dizer que são as 4 ingratidões. Ou melhor, nós precisamos viver as 4 gratidões que nos faltam. Se nós conseguirmos desatar esses 4 nós, se nós conseguirmos vencer esses 4 nozinhos que nós ainda temos, nós vamos nos desembaraçar, vamos nos desprender de uma série de amarras que nos impedem de sermos verdadeiramente felizes. Portanto, hoje, eu convido todos para que nós façamos um passeio por essas 4 gratidões que nós precisamos viver para usufruirmos um pouco da felicidade que Deus quer nos entregar. A primeira gratidão que nós temos resistência de oferecer não podia ser outra senão a gratidão ao nosso próprio Criador, a gratidão a Deus. Nós somos, na verdade, profundamente ingratos com o Criador. Nós não respeitamos aquilo que Ele nos dá. Nós não valorizamos aquilo que Ele nos oferece. Se nós tivéssemos a possibilidade de perceber o que Deus nos dá, o que Deus nos concede,
nós perceberíamos que, no fundo, Deus oferece tanta coisa para nós, mas nós, infelizmente, não conseguimos perceber. Desde a criação, desde a nossa construção como espíritos que somos, o dom de existir, e mais do que isso, a proposta de felicidade para nós. O dom de oferecer a todos nós a possibilidade não somente de existir, mas de termos um encontro com a felicidade, de sermos espíritos perfectíveis. Isso é um benefício extraordinário que ele nos concede. E nós, muitas vezes, não conseguimos perceber a extensão da sua misericórdia em tudo que ele faz, nas leis que ele promove, através da reencarnação, para que a gente se corrija tantas vezes quantas se fizerem necessárias. O dom da imortalidade, para que nós possamos existir para todo sempre, para que a gente consiga ter uma história para todo sempre. Isso é muito importante. E nós não reconhecemos essas coisas. As inúmeras revelações que nós tivemos a oportunidade de receber durante a história da humanidade, várias revelações no Oriente, no Ocidente, no passado, no presente, em vários lugares distintos, em várias culturas, em vários povos, para que a gente desperte para tudo isso. Isso tudo é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas nós, de uma certa maneira, não conseguimos perceber essa grandeza de Deus em redor dos nossos passos. Somos ingratos, indiferentes à sua lei, ridicularizamos o que ele propõe e, ainda por cima, frequentemente, negamos a sua própria existência. Somos hoje uma sociedade marcada pela presença do materialismo e sofremos a consequência da ausência do materialismo em nós. Porque quando nós, por algum motivo, achamos que estamos corretos quando abraçamos a proposta do materialismo nas nossas vidas, estamos, a bem da verdade, nos afastando de Deus, fazendo um movimento contrário daquele que ele gostaria que nós fizéssemos. E por conta disso, sofremos. Constituímos hoje uma sociedade profundamente infeliz, uma sociedade marcada pela depressão, pela insatisfação, pelo vazio existencial, pelas crises de ansiedade e de angústia, que são resultado do nosso processo de afastamento do Criador. Não é sem consequência que nós fazemos esse movimento. Quando nós criamos na nossa sociedade pensamentos que negam a existência do Espírito, da existência de Deus, em que nós afugentamos tudo que diga respeito ao espiritual das nossas vidas, nós estamos nos condenando ao sofrimento, porque não é esse o caminho que nos conduz à felicidade. A nossa ingratidão com Deus é tão grande, é tão gigantesca, que nós sofremos amargamente o nosso afastamento dele, mas mesmo assim, não nos predispomos a dirigir os nossos passos na sua direção. Preferimos o sofrimento, preferimos a dor, preferimos as angústias que decorrem da situação que nós passamos, do que fazermos o caminho de volta e voltarmos a nos reencontrar com Deus e sermos gratos a Ele por todas as coisas que Ele nos concede, por todos os inúmeros benefícios, os inúmeros talentos que Ele nos concede, os tesouros que Ele deposita nos nossos pés, para que a gente consiga acertar nas nossas vidas. Então, quando, por algum motivo, nós não conseguimos fazer essa movimentação, nós vamos descobrir que, no fundo, nós somos, na verdade, profundamente ingratos. É preciso romper com isso, para que a gente mude o nosso estado de espírito e possamos nos aproximar do Criador, sentir a presença dele nas nossas vidas, preenchendo os espaços vazios da nossa alma e conferindo a cada um de nós a serenidade que nos falta e a paz de espírito que tanto buscamos a partir do momento em que nós descobrimos que temos um Deus Criador que nos cuida de maneira incessante e que nos oferece inúmeros recursos para que a gente consiga alcançar a felicidade que Ele espera que tão logo a gente consiga alcançar. Mas esta é apenas a primeira das gratidões. Nós temos ainda outras 3. As 2 seguintes, a segunda gratidão
E a terceira gratidão, evidentemente, não poderiam ser para outros, senão para os nossos pais. A segunda gratidão é para a nossa mãe, que tem um papel fundamental nas nossas existências. Foi ela que nos gerou, foi ela que nos deu a possibilidade de nós termos voltado à vida corporal. Mesmo que nós sejamos filhos adotivos, nós temos uma dívida de gratidão com nossas mães biológicas, por elas terem permitido o nosso renascimento, por elas terem permitido que nós pudéssemos retornar à vida física. E quando não somos filhos adotivos, essa dívida também se estende para a criação que elas nos concederam, pela possibilidade delas terem nos cuidado. Porque o ser humano, ele não é como os outros mamíferos, ou como os outros animais em geral, que não necessitam de cuidados após o nascimento. Nós temos muitos animais que nascem e imediatamente ganham suas vidas. As tartarugas rompem seus ovos e imediatamente saem na direção do mar, seguem na direção do mar. Já nós precisamos de quem nos cuide, precisamos de pessoas que nos protejam, que nos ofereçam cuidados para que nós consigamos efetivamente nos desenvolver. É impossível um ser humano chegar à idade adulta dizendo que não deve nada a ninguém. Nós devemos, com certeza, porque alguém nos cuidou, alguém nos tratou, alguém nos lavou, alguém nos alimentou, alguém nos colocou para dormir. Não tem como o ser humano sobreviver sem os cuidados de outra pessoa. Então nós temos uma dívida de gratidão com nossa mãe por conta disso. Essa é a nossa segunda grande gratidão. A nossa terceira grande gratidão é com o nosso pai. O nosso pai que ofereceu a metade do material genético que eu recebi. Metade do material genético que eu tenho é de meu pai. Independente dele ter ou não participado da minha vida, da minha encarnação, dele ter abandonado minha mãe ou não, de eu ser adotivo ou não, isso não importa. Porque mesmo aqueles que não tiveram a presença de seu pai biológico na formação de sua vida, têm uma dívida de gratidão pela possibilidade dele ter oferecido o material que possibilitou a você a chance do renascimento. Se nós temos essa dívida com quem nos ofereceu o material genético, que dirá a dívida que nós temos com aqueles que, além de serem os pais biológicos, ofereceram para nós o suporte que a gente precisava para que nós seguíssemos as nossas vidas. A ingratidão filial, portanto, é um dos fenômenos mais dolorosos que a doutrina espírita trata. Possui um capítulo no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo chamado Honrarás teu pai e tua mãe, que não é uma frase do Evangelho, é uma frase do Velho Testamento, mas está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma frase dos 10 mandamentos. Honrarás teu pai e tua mãe, que é esse capítulo, possui uma mensagem longa chamada A Ingratidão Filial, aonde trata a forma como os filhos podem ser ingratos a seus pais. Como os filhos podem ser ingratos àqueles que os cuidam, retirando deles a paz, retirando deles a serenidade que eles precisam, conspirando contra suas vidas, dando-lhes dissabores, envergonhando suas vidas, não lhes tratando de maneira correta, sendo agressivos, violentos, amargos, indiferentes, frios. Todos esses fenômenos são os fenômenos da ingratidão filial. Os espíritas, portanto, cônscios daquilo que significa a vida, tanto antes do nascimento como a vida na Terra, a importância da existência, têm que ter uma compreensão mais dilatada do que significa o pai e a mãe nas nossas vidas. Mesmo que eles sejam pessoas difíceis, amargas, que tenham nos abandonado, que sejam viciados, nós ainda assim temos com eles uma dívida de gratidão. O mandamento da lei de Deus não diz amarás teu pai e tua mãe. Diz honrarás teu pai e tua mãe. Honrar significa torná-los dignos. Não desonre seu pai e sua mãe.
Não envergonhe seu pai e sua mãe. Não os faça passar vergonha. Não envergonhe seus pais. E como que a gente pode envergonhar um pai? Como que nós podemos envergonhar uma mãe? De duas maneiras. Maneira número 1, vivendo de maneira errada. Vivendo de maneira que os envergonhe. Tendo condutas que os expõem diante das pessoas. Comportando-se na sociedade de maneira que eles precisam ter que justificar a conduta de seus filhos. Trazendo vergonha para os seus dias. Fazendo com que eles, diante das pessoas, passem por dissabores desnecessários. Podemos também promover a desonra dos nossos pais com as viciações, quando nós nos drogamos, quando nós vivemos de maneira errada no crime, em que nossos pais se envergonham com a vida que nós levamos. Isso é a primeira das formas de nós desonrarmos os nossos pais. Fazermos os nossos pais passarem vergonha diante dos outros por conta daquilo que nós fazemos. E a segunda maneira que nós temos de desonrar os nossos pais é quando eles ficam velhos e que eles vão precisar da nossa ajuda, porque eles de repente não poderão mais se cuidar, não poderão mais se manter, não poderão mais tratar a si próprios porque estão envelhecidos e nós os tratamos com desonra, nós os abandonamos em casa, depois de um AVC, depois de um Alzheimer, depois de um Parkinson avançado, nós os isolamos, nós os ignoramos, nós os rejeitamos, nós os retiramos das nossas vidas como se eles fossem trastes imprestáveis. Isso também desonra nossos pais. Isso também envergonha a história deles. Portanto, nós temos uma dívida de gratidão com o nosso pai e a nossa mãe. As nossas duas grandes gratidões que precisamos fazer, para que a gente consiga efetivamente aproveitar o nosso tempo na terra, realizar tudo aquilo que a gente pode fazer. Nós temos que ser gratos. Gratos em 3 aspectos. Gratos a Deus por tudo que Ele nos concede. Gratos à nossa mãe por tudo que ela nos ofereceu e nos oferece. Gratos ao nosso Pai por tudo que Ele nos concedeu durante a nossa vida física. Mas eu falei que eram 4 gratidões. Está faltando uma. Sim. Porque além de Deus, além de nossa mãe e de nosso pai, nós também temos uma gratidão muito importante. Uma gratidão de alguém que tem uma história muito antiga conosco e que, portanto, merece todos os cuidados com relação a nós. Nós temos que ter gratidão a Deus? Sim, claro, gratidão a Deus. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo devemos a Ele. Temos que ser gratos. Temos que ser gratos aos nossos pais? Claro que temos que ser. Na Revista Espírita de 1863, no mês 65, no mês de agosto, na edição da FEB, isso está na página 340 da obra, há uma mensagem chamada As Chaves do Céu. Nessa mensagem chamada As Chaves do Céu, tem um trecho, é uma mensagem de Lacordaire, um dos parágrafos, ele questiona sobre a caridade, e indaga sobre a caridade, se nós estaríamos justificados diante de Deus quando nós fazemos a caridade e esquecemos da família. Aí diz Lacordaire, será que estaríamos justificados? Ó, senhores, dê certo que não. E aí ele vai estabelecer 5 degraus da caridade, 5 degraus. E diz que o primeiro degrau são para os nossos cônjuges e filhos. Esses são os que a gente tem que cuidar primeiro. Eles recebem a nossa primeira atenção. 2, no segundo degrau, os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos vossos dias? Aqueles que são os responsáveis por sua história. Os espíritos nem dizem seu pai e sua mãe, porque os autores dos nossos dias podem ser uma madrinha, um padrinho, um tio, um avô, que nos cuidou. Então, a nossa dívida de gratidão é com os autores dos nossos dias. Nosso pai e nossa mãe, pelo material genético,
e aqueles que cuidaram de nós, que também podem ser os nossos pais biológicos, mas podem ser outros que assumiram esse papel dentro das nossas existências. Então, nós temos aí, no segundo degrau, os nossos pais. No terceiro degrau, os irmãos segundo a carne, aqueles que nos deu para que fossem os nossos irmãos consanguíneos. No quarto degrau, os amigos do coração, aqueles a quem nós também devemos gratidão, devemos cuidar, os nossos queridos amigos. E no quinto degrau, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Nós estamos com a pirâmide invertida. Estamos deixando a família para trás e cuidando dos de fora, esquecendo dos de dentro. É preciso que a gente resgate essa gratidão, essas 4 gratidões. Deus, nossa mãe, nosso pai e o último deles, o nosso mentor. Sim, o nosso mentor espiritual é digno de muita gratidão da nossa parte, porque foi ele que se comprometeu com a nossa vinda. Ele é o amigo espiritual que está conosco há séculos, milênios, e que se comprometeu com essa encarnação. Apostou que nós daríamos certo, se comprometeu que estaria conosco e investe em nós diuturnamente para que a gente consiga dar certo. Nos apoia nas nossas horas de tristeza, nos apoia nos nossos momentos de alegria, está junto de nós para que a gente consiga acertar, nos dá todas as condições de melhoria para que a gente consiga dar bons frutos na encarnação que nós recebemos. Os nossos mentores são muito importantes para nós, mas muito frequentemente eles são esquecidos por nós. Nós não lembramos deles, nós lembramos muitas vezes mais do obsessor do que do mentor. Nós raramente lembramos de orar pedindo que Deus proteja os nossos mentores, porque eles também são espíritos que precisam melhorar, eles também estão em luta, embora sejam os nossos orientadores. Então aprendamos a orar pedindo também por eles, aprendamos a orar fazendo a sintonia com eles. Nós precisamos redescobrir o caminho, o canal que nos liga a esse amigo tão dileto, que faz tudo para que a gente consiga acertar. Ele se comprometeu conosco desde o princípio. Está acompanhando a nossa encarnação o tempo todo. Boa parte das nossas vitórias devemos a eles. Boa parte das boas ideias que tivemos e das boas resoluções devemos a eles. Aos esforços que eles fazem durante o sono para despertar as nossas consciências para o caminho correto a seguir. Esses companheiros são importantes demais na nossa vida. Precisamos aprender a ser gratos a eles, a orar com mais frequência, pedindo que Deus os abençoe, pedindo que Deus proteja os caminhos deles e, fundamentalmente, azeitando o canal de comunicação com esses companheiros. Como fazer para isso dar certo? Como afinar essa comunicação com os nossos mentores? Cuidando de 3 coisas distintas: nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos. Na verdade, na seguinte ordem: nossos pensamentos, porque nossos pensamentos constroem nossas palavras. Nossas palavras, porque nossas palavras solidificam nossos atos. Tudo começa no nosso pensamento. Então, façamos esforço para que as nossas mentes estejam sintonizadas com as deles. A melhor maneira de sermos gratos a eles é sendo dóceis aos seus conselhos, é sermos mais maleáveis nas nossas ideias, para que nós identifiquemos as nossas vidas com aquilo que eles nos propõem. Isso é o que eles querem. O maior objetivo dos nossos mentores é que nós ouçamos os seus conselhos. Eles não estão aqui para nos fazer ricos, poderosos, famosos, maravilhosos. Eles querem apenas que nós consigamos vencer as nossas imperfeições. Essa é a missão. Essa é a meta deles. Se para que a gente vença as nossas imperfeições for preciso que o homem chore, é melhor que chore o homem, mas que o espírito sorria, do que fique o homem sorrindo e o espírito chorando. Os nossos mentores querem o nosso sucesso espiritual,
querem a nossa vitória espiritual, quer que nós sejamos felizes do ponto de vista espiritual, na grandeza que nós temos para viver. E por esse motivo, eles estão profundamente empenhados no propósito de nos oferecer todos os recursos que sejam possíveis para que a gente consiga dar certo nessa encarnação. E nós temos toda a possibilidade de darmos certo. Nós temos toda a possibilidade de sermos espíritos que conseguiremos alcançar o êxito naquilo que viemos para realizar na Terra. Não é necessário coisas extraordinárias para a gente conseguir vencer. As nossas vitórias morais, elas estão todas ao alcance das nossas mãos. Basta que a gente faça um esforço para isso. Portanto, nesses dias de tantas reflexões, de tantos momentos sozinhos, em virtude de tantas situações que estamos vivendo nos últimos dias, que nas nossas meditações diárias, comecemos a trabalhar em nós a gratidão na vida. A gratidão a todas as coisas, para retirar o peso da mágoa, da reclamação, do desamor que habita nas nossas almas. Aprendamos a ser gratos, aprendamos a não reclamar da vida, a não reclamar dos outros, assumir o timão das nossas existências e fazermos o que nós devemos fazer na condução das nossas próprias vidas. Sermos gratos efetivamente a Deus, tentando viver ao máximo a lei que Ele nos aponta, retirando de nós todo o desamor que ainda existe nas nossas almas, para que a gente consiga usufruir a felicidade que Ele deseja nos entregar. E, ao mesmo tempo, fazermos todo o esforço para sermos gratos aos nossos pais, a agradecermos a nossa mãe, agradecermos ao nosso pai, sermos gratos a eles, não envergonhá-los, não criar problemas para eles, ajudá-los e ouvi-los, ser obedientes àquilo que eles nos propõem. Esse é o grande elemento para que a gente consiga alcançar a felicidade. E se os nossos pais já partiram, já não se encontram mais na terra conosco, orar pelo destino deles. Orar sistematicamente pelo nosso pai, orar pela nossa mãe, porque eles continuam sendo merecendentes da nossa gratidão. Não é porque desencarnaram que eles não são mais espíritos que merecem ouvir de nós o nosso sentimento de gratidão. Façamos isso sem esquecer dos nossos mentores, cuidando daqueles que nos cuidam, orando por aqueles que por nós oram, para que a gente consiga efetivamente dizer a que viemos quando encarnamos e deixar na Terra uma contribuição efetiva para um mundo melhor. Não somente com o conhecimento intelectual que temos, mas com a capacidade de amar e de entregar amor a todos que nos rodeiam, exercitando desde hoje a gratidão que somos convocados a fazer desde o princípio e que a doutrina espírita agora nos aponta que precisamos viver de maneira resoluta para encontrarmos a felicidade que Deus deseja nos entregar. Meu amigo, que maravilha! A gente fez uma viagem aqui com a gratidão a pessoas assim tão próximas de nós, né? Que às vezes a gente não se dá conta e deixa passar. Esse amigo espiritual, que é de uma intimidade tão grande, né, meu irmão? E às vezes a gente esquece que ele está aqui. As nossas dores são tantas e a gente esquece que a gente tem esse companheiro do nosso lado o tempo inteiro. E estão chegando várias perguntas, meu irmão. Uma delas tem relação com esse tema do amigo espiritual. Eu queria começar as perguntas com essa da nossa irmã Adriana Barroso. Ela faz duas perguntas relacionadas ao mentor. Os nossos mentores podem ser algum familiar nosso que já atingiu um grau maior de espiritualidade? E complementa. Quando eu falo que falaram ao meu ouvido, e eu acredito que poderia ser o meu mentor, é possível? Sim. Para as duas perguntas, a resposta é sim. Os nossos mentores, eles são espíritos que já tiveram história conosco. Eles não nos são estranhos. Nossa família espiritual é muito grande no mundo espiritual. Como nós já tivemos várias encarnações, a cada encarnação essa família espiritual ela cresce. Ela é formada por basicamente dois tipos de elementos. Os nossos familiares e os nossos amigos. Nem todos aqueles que constituem nossa família espiritual foram parentes nossos.
Às vezes não foram parentes, foram amigos, mas eles se sentem vinculados a nós, criam laços e se tornam integrantes da nossa família espiritual. A família espiritual nossa, formada pelos amigos e parentes, elas possuem 2 naipes de espíritos dentro dela. Um naipe de espírito se chama espírito familiar e o outro naipe se chama espírito mentor. Qual a diferença entre os dois? O espírito familiar é um espírito no nosso grau de evolução, mais ou menos. Ele é muito parecido conosco. Ele nos gosta, ele gosta de nós. Ele nos quer bem. Isso é um espírito familiar. O mentor é diferente. Aí vocês, mas se o espírito familiar nos quer bem, o mentor nos quer mal? Não. O espírito familiar nos quer bem. O espírito mentor quer o nosso bem. É bem diferente. Um espírito familiar, ele nos enxerga mais como pessoa do que como espírito. Então, um espírito familiar, por exemplo, pode dizer, ai meu Deus, estou tão aflita com meu filho agora está passando por uma situação tão difícil, porque ele perdeu o emprego, eu estou tão agoniada, e eu queria tanto que ele conseguisse o emprego, mas ele está passando por essa dificuldade, e o mentor diz, eu estou tão feliz, porque eu estou testando o meu protegido numa situação de dificuldade, quero ver o que ele vai fazer, quero ver se ele vai ter resistência moral. E depois esse mesmo espírito familiar, que pode ser uma mãe, chega e diz assim, eu estou muito feliz com meu filho agora está ótimo, olha, ele já comprou iate, ele já comprou fazendas, comprou helicóptero, comprou avião, ele está ótimo, desde que ele pegou esse emprego numa equipe de licitação, olha, ele tem progredido tanto, cada licitação que ele faz, eu não sei como é que é, ele ganha tanto dinheiro nas licitações, lá no governo que ele está coordenando as licitações, e o mentor diz, meu Deus, e meu protegido está se perdendo, porque ele está numa comissão de licitação fazendo só bobagem. Então a leitura é diferente. Os mentores enxergam cada um de nós como espírito e querem o nosso sucesso espiritual. Os espíritos familiares veem a gente mais como pessoas e querem que a gente seja feliz na Terra. Mas um espírito familiar não pode, de repente, ter essa visão espiritual? Pode, se ele tiver isso, ele deixa de ser familiar e passa a se chamar espírito mentor. É uma questão apenas de divisão didática. Para a sua segunda pergunta, que você diz que houve alguma coisa no ouvido, se pode ser o seu mentor? Sim. Eles encontram várias estratégias para fazer. Eles tentam dizer para nós, quando a gente não ouve, eles dizem para os nossos amigos, para o nosso pai, para a nossa mãe, para alguém perto de nós, e esse alguém fala aquilo que ele quer dizer através dos nossos amigos. Então, os nossos mentores usam todas as ferramentas que eles podem. Quando não dá, durante o sono, eles nos chamam, conversam conosco. Todas as estratégias são buscadas para que a gente consiga alcançar a felicidade. Então, sim, um sussurro no ouvido sugerindo uma ideia pode sim ser o mentor. Se a sugestão é boa, se a sugestão nos aponta no caminho da felicidade, sim, o nosso mentor deve ser o autor da ideia. Excelente, meu irmão. Eu vou trazer aqui a Patrícia para a tela, que ela tem uma pergunta lá que ela recebeu por Zap. Vamos lá, Patrícia. Jorge, nós temos um internauta perguntando qual o limite entre gratidão, aceitação e conformismo. O Buda dizia para nós que a virtude está no caminho do meio. Todos os extremos não possuem a sabedoria está no meio. Então, quando a gente trabalha a gratidão, é você reconhecer que alguém fez alguma coisa para você e você dizer, muito obrigado pelo que você fez, eu quero te agradecer pelo que você fez. É você reconhecer que o outro tem importância na sua vida. Então, isso é uma atitude proativa, isso é uma virtude, você ir ao encontro do outro e dizer, eu quero dizer para você que eu sou grato, eu quero fazer para você, porque eu sou grato a você. Então, isso é gratidão. A aceitação é um momento diferente. A aceitação é você acolher alguém que é imperfeito perto de você. É você reconhecer que a pessoa tem uma série de imperfeições e você dizer, eu aceito você do jeito que você é. Então eu vou trabalhar o meu interior
para acolher você na minha vida do jeito que você é. Eu vou aceitar você como é. Eu não vou ficar rejeitando você porque você não é o que eu gostaria que você fosse. Então, aceito você do jeito que é. Isso se chama aceitação. E o conformismo é a situação que já não é mais virtude. Aí já é defeito. É quando a gente joga a toalha e diz, não tem jeito. O meu filho não tem jeito. Paciência. Eu tenho que engolir. Eu tenho que aturar. Aturar e engolir não é virtude. Nós temos que trabalhar mais para fazer um processo diferente, que é acolher e tolerar os outros de maneira legítima. E não ficarmos simplesmente dizendo assim, não, isso aí não tem mais jeito, paciência, deixa, vamos empurrar com a barriga até o final essa encarnação, porque não tem mais como consertar. Quando a gente faz isso, é o conformismo. Nós deixamos de lutar. E aí uma coisa muito importante que eu preciso dizer. Nós não falhamos quando os nossos filhos falham. Nós falhamos quando nós paramos de lutar pela melhoria dos nossos filhos. Se por algum motivo nós temos filhos e os nossos filhos, eles são arredios, são complicados, mas você investe tudo que pode, eles não se transformam, a responsabilidade é deles. O importa é o que você fez. Mas se você desiste deles, você assume parcela de responsabilidade pelos caminhos que ele faz a opção. Então, o conformismo seria você desistir e abandonar de lutar. Aí você se compromete espiritualmente. Mesmo que o filho não vá mudar a sua postura, mesmo que o pai continue alcoólatra, o marido continue alcoólatra, ou o filho continue drogado, você não desiste, você continua lutando. Porque a gente tem que vencer o nosso desamor. Quando eu desisto do outro, eu estou me inscrevendo para voltar para essa mesma experiência, porque eu ainda não aprendi nem a ser grato, nem a aceitar. Eu estou só no conformismo, que não é virtude. Excelente. Patrícia, podia fazer a segunda pergunta, por favor? Aliás, a terceira. Mais uma pergunta aqui. A gente vê hoje em dia pessoas amputadas, sem condições financeiras, vivendo às vezes em solidão, ou até morando nas ruas. Seria ingrato de nossa parte reclamarmos da vida? Cada pessoa tem a vida que lhe é própria. Nós não sabemos a história dos indivíduos, não sabemos toda a história das pessoas. Então, cada pessoa, por exemplo, se você tem uma pessoa que está na rua, numa condição de necessidade, hoje, pela legislação brasileira, a partir de 1983, com a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, todo mundo tem direito à assistência. Essas pessoas têm direito a um salário mínimo. E se elas não têm condição de serem acolhidas, existem albergues para que elas sejam protegidas da condição de vivência na rua. Mas algumas dessas pessoas não aceitam as regras dos albergues. Elas não aceitam as condições que essas instituições colocam para esses indivíduos. Eles preferem a liberdade das ruas do que o comando que as instituições têm para lhes oferecer. É uma situação amarga, que tem a ver muito com os filhos que às vezes abandonam seus próprios pais e que se inscrevem no livro da vida para experiências dolorosas do amanhã, a fim de que aprendam como lidar com aqueles que lhes deram a vida, que lhes oportunizaram o corpo para que pudessem renascer. Então, para as pessoas que estão na condição de rua, a gente precisa entender que, no Brasil particularmente, existe um aparelhamento do Estado para que isso funcione. Isso precisa acontecer. E o movimento espírita pode participar disso como? Nos conselhos comunitários de assistência social, do Conselho Comunitário do Idoso. Esses conselhos existem, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal de Assistência Social, eles existem. E o movimento espírita precisa participar, pugnando para que a legislação seja cumprida. Isso não é política partidária, isso é cidadania. Isso está estabelecido na 6ª fase, que o espiritismo deveria passar, conforme Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, em dezembro, numa mensagem chamada Das Lutas, em que ele fala de 6 fases do espiritismo. E a última é essa, da regeneração social, na qual o espiritismo se compromete com o coletivo,
além da ideia religiosa, mas lutando pelos direitos e pela condição de melhor qualidade de vida para todos. E aí, nós nos inserimos nesse contexto, oferecendo o que o Espiritismo tem para oferecer, participando das reuniões do Conselho do Idoso, participando das reuniões do Conselho de Assistência Social, participando das reuniões do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, para ajudar com que a dignidade seja oferecida a todas as pessoas, porque assim está estabelecido na nossa legislação. Maravilha, meu irmão. Nós temos aqui ainda algumas perguntas. A pergunta da nossa irmã Jane Dias, é da diretoria da nossa casa, companheira querida. Ela diz: a palavra gratidão está muito em voga, mas será que estamos conseguindo viver realmente essa gratidão? A Deus, aos pais, aos irmãos de jornada e ao nosso mentor? Sem dúvida nenhuma, Jane. Esse é o grande desafio da hora. Se nós não conseguirmos alcançar essa condição de sermos gratos, nós estamos sinalizando para a vida que nós não estamos aptos para o mundo de regeneração. Uma das características essenciais dos habitantes do mundo de regeneração é a capacidade de perceber a importância dos outros na nossa vida. Allan Kardec, quando define as características dos espíritos dos mundos de regeneração, diz que eles têm algumas características, são 7 características, mas eles têm 3 que nos tocam de perto com relação a isso que você está falando. 1 é uma relação forte com Deus, que seria a gratidão. 2, um senso de justiça social muito grande. Esse senso de justiça é a preocupação com o próximo, preocupação com o outro. E a terceira é a vitória sobre as nossas paixões. Então, é um amor a si mesmo. Então, é amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. É essa tríade que vai fazer com que a gente consiga vencer. Amar a Deus é ser grato a Ele. Amar ao próximo é dar ao outro tudo aquilo que o outro precisa. E aos nossos pais, gratidão. E a nós próprios, a nós, amor a nós e gratidão a tudo que nos circunda, os nossos mentores. Essa é a condição para que a gente realmente seja um habitante dessa nova sociedade. Se nós não fizermos isso, nós estamos sinalizando que está na hora de nós procurarmos uma outra civilização compatível com a nossa ingratidão para continuarmos a nossa evolução num local distante da Terra, que certamente será um local muito melhor para viver. Meu querido Jorge, antes de passar para a Patrícia, que tem uma nova... Aliás, eu vou passar a palavra para a Patrícia fazer a próxima pergunta, depois eu faço aqui as observações. Por favor, Patrícia. Em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus. Tessalonicenses 5,18. Como ser grato com questões que parecem muito injustas? Na verdade, a leitura que a doutrina espírita nos oferece nos dá conta de que existe basicamente 2 causas do sofrimento humano: as causas anteriores e as causas atuais. As causas atuais são aquelas que as causas estão no presente, quando eu contribuí para que aquilo acontecesse. Então, se eu tenho um sofrimento que eu percebo que eu contribuí, fui eu que fiz, eu não posso culpar o passado. A culpa está em mim. Eu não posso ficar remetendo ao ontem, ai, como é injusto. Mas você não contribuiu para que isso acontecesse? Qual foi o contributo que você deu para que essa história se estabelecesse? Então, nós só podemos ir para o passado quando esgotar o presente. Senão, a gente vai ficar fanático. Nós seremos fanáticos, querendo justificar o presente pelo ontem, quando eu tenho no hoje as causas que justificam aquilo. Então, existem situações injustas? Existem, mas a grande pergunta é: nós contribuímos para que isso acontecesse? Se nós contribuímos, eu preciso descobrir que eu sou um espírito que precisa de reformas. Veja que quando Jesus aparece para a sua primeira fala pública, a primeira fala pública de Jesus, a primeira fala dele foi: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Foi com isso que ele rompeu um silêncio de 400 anos em Israel, sem profetas. Essa frase mal ouvida, ela pode parecer estranha, mas é isso mesmo. Enquanto eu não for pobre de espírito, eu não vou conseguir acessar o reino dos céus.
Eu preciso ser pobre de espírito. O que é um pobre de espírito? É a pessoa que reconhece que tem erros. É a pessoa que reconhece que errou, que fracassou, que deu errado, que não fez o que era certo. Enquanto a gente achar que nós estamos sempre certos, que eu sempre estou correto, quando estivermos vestidos com a capa da soberba, nós nunca conseguiremos descobrir que somos almas imperfeitas. E quem não é imperfeito, quem acha que não é imperfeito, não vai mudar. Só quem descobriu que está errado pode mudar. Então, bem-aventurados os que sabem que estão errados, porque sabem que pode mudar. Então, eu preciso descobrir e dizer assim, Patrícia: eu errei. A culpa é minha. Eu sou responsável pela minha vida. Fui eu que fiz besteira e eu vou consertar. Enquanto a gente fica jogando a responsabilidade para os outros e não para nós, eu sou assim por culpa da minha mãe, por culpa do meu pai, por culpa do meu vizinho, por culpa do meu... de tudo. Mas eu não. Eu ainda não sou pobre de espírito. Não descobri que o errado sou eu. Então a primeira coisa que o Cristo disse é: cara, descobre que o errado és tu, para que você consiga mudar. Você precisa descobrir que você tem erros. Então, quando a gente vê que o mundo é injusto, a primeira coisa a perguntar é: contribuir para que essa coisa acontecesse? Contribuir para que isso que está me machucando aconteceu? Se eu contribuir no presente, não evoque a reencarnação. Evoque a reencarnação para as coisas que você não contribuiu, para os sofrimentos que você passa e para os quais você não deu causa. Quando você olhar e dizer: não, realmente eu não contribuí com isso e isso aconteceu, então nós vamos colocar isso na conta da reencarnação. E o Espiritismo vem nos dizendo que quando a gente encontra as consequências da reencarnação, ela já vem abrandada pela misericórdia. Se isso foi o que chegou em nós, é porque a verdadeira justiça era muito pior. E o abrandamento da misericórdia fez chegar só uma marolinha perto de nós. Era uma tsunami e chegou em nós a marola. Então, esse processo a gente precisa saber fazer, para que a gente dê sentido ao que o Espiritismo nos apresenta e possamos ver a vida como ela é. Tem causas atuais? Então vamos trabalhar nas causas atuais. Tem causas no ontem? Então vamos trabalhar no ontem. Essa é a chave para a gente fazer a leitura da vida como o Espiritismo precisa que a gente faça. Meu irmão. Excelente resposta. Eu achei engraçado aqui que um internauta escreveu: gente, ele está falando para mim. Eu acho, meu amigo, que ele está falando é para todos nós. Nós precisamos fazer essa meia-culpa, né? Tem uma pergunta interessante aqui da nossa companheira Marli Macedo. Eu ouvi falar que podemos escolher um espírito de luz, X ou Y, como nosso mentor espiritual. Isso é possível? Dá para escolher Depende um mentor? do grau de evolução. Nem todos os espíritos do mundo espiritual estão no mesmo grau de evolução. Tem alguns que reencarnam, os mentores decidem tudo. Você vai reencarnar assim. Não, mas não vai. Mas eu queria. Não vai. Mas, não. Mas eu queria sair bonito. Não, você vai ser feio. Se for bonito, você vai fazer bobagem. Rico? Não, você vai pobre. Então, ele não decide nada. Os mentores vão decidindo tudo para ele. E ele diz assim: não, mas pelo menos me deixa nascer no Brasil, praia, tal. Tá bom, no Brasil você pode nascer. Opa, vou para o Rio de Janeiro, vou para São Gonçalo. Vai não, vai para Porto Velho mesmo, longe do mar, porque lá você vai fazer bobagem. Aí manda o cara para Porto Velho. Então, nossas condições com relação a isso, elas dependem fundamentalmente do que é que nós vamos viver na existência física. Quais são as experiências que a gente vai passar. E aí é que está a chave dessa discussão que você está colocando aí, Pascoal. A gente tem que trabalhar todas... Bota a pergunta para mim, para eu pegar o finalzinho dela que está faltando. Tá? Então, você pode escolher os mentores, depende do grau de evolução. Se você puder ter um grau de evolução que lhe dê direito de escolher, não, eu quero ir para tal cidade, ou eu quero ter um corpo diferente e tal, de repente você pode dizer: puxa, eu gostaria muito que você me acompanhasse. Só que os seus mentores estão todos lá, a gente não tem só um, nós temos muitos. Tem um que diz assim: eu vou ficar mais de frente, mas a família espiritual está toda junto conosco. E aí a gente, quando vem, tem uma galera. O iceberg, ele tem uma ponta para fora e tudo para baixo. A família espiritual é o contrário. Desceu só um pedacinho dela e a maior parte dela está desencarnada, torcendo pelos que estão do lado de cá. Ela é muito numerosa. Poucos estão encarnados e a maioria
está trabalhando por nós. Então, não temos só um mentor, temos vários. Podemos escolher? Pode, naquele elenco dos que estão conosco. Mas, geralmente, eles se apresentam e a escolha ela é automática quando a gente tem condição de decidir. Maravilha. A nossa irmã Sayonara Falcão, ela pergunta se essa pandemia, Jorge, ela é reflexo da ingratidão. Eu não diria que a pandemia é um reflexo da ingratidão, mas eu diria que a forma como o nosso sistema imunológico reage à doença tem a ver com o nosso emocional e passa pela ingratidão. Aqueles de nós que estamos mais serenos emocionalmente, que estamos mais harmonizados emocionalmente, sentimos menos o efeito dessa doença, porque o sistema imunológico faz um combate mais efetivo ao vírus e a pessoa acaba sentindo menos as influências. Mas se nós estamos frágeis fisicamente, ou se nós estamos frágeis psicologicamente, o nosso sistema imunológico ele deprime. E quando o sistema imunológico deprime, as consequências não é só da pandemia, qualquer doença acaba sendo mais grave. Pessoas que sofrem de depressão, estão em processo de depressão, de crise de ansiedade, elas têm uma consequência, uma sequela no sistema imunológico delas. Então, elas vão para na manicure para tratar o pé, e a manicure tira um bife do dedo, aquele bife vai inflamar, porque o sistema imunológico dela está deficiente. Então, é natural da condição da vida biológica que, quando nós não estamos bem fisicamente, ou quando nós não estamos bem emocionalmente, o sistema imunológico não funciona corretamente. O vírus entra, não consegue debelar e a doença se estabelece. A gripe pega mais forte, a pandemia pega mais forte, e tudo que tem como inflamação, aquilo que termina por ite, fica muito mais gravoso se o nosso sistema não reage na condição que poderia reagir. Então, nesses casos, eu diria que não a pandemia é fruto da nossa ingratidão, mas os efeitos da pandemia no nosso corpo têm a ver com a maneira como nós nos comportamos diante da vida, sendo a ingratidão um dos capítulos que a gente precisa cuidar. Jorge Elahá, hoje a palavra de todos nós da família Humildade e Caridade, eu tenho certeza que é gratidão a você. Os comentários no nosso chat são os melhores possíveis, todos te elogiando muito pela clareza da explicação, pela preocupação, pela conexão doutrinária das suas palavras. Então, a nossa gratidão, meu irmão. Estamos muito felizes e eu preciso aqui dizer da nossa alegria de contar com os companheiros de Minas Gerais acompanhando a live, Montes Claros, Uberlândia, Leopoldina, Belo Horizonte, pessoal de Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro, de Esteio, Rio Grande do Sul, Hortolândia, pessoal da Web TV Espiritize, da Bahia, que estão acompanhando, 4 pessoas de Portugal, alguns do Japão, Estados Unidos, Parnaíba, no Piauí, de Irecê, Salvador, na Bahia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Recife, Pernambuco, João Pessoa, Paraíba, Londrina, Paraná, Timóteo, Cambuí e João Molevade, de Minas Gerais, os nossos companheiros da Cruzada Suburbana Espírita, aqui do Rio de Janeiro, nossa querida Leila, lá de Cantagalo, 45º C, um beijo, Leila, e nossa irmã Darcy, que é diretora de unificação da nossa federativa aqui do estado do Rio de Janeiro, mandando também felicitações à Humildade pelos seus 107 anos, todo mundo elogiando muito Jorge Elahá. E, olha, hoje em dia a gente se depara com um número tão grande de expositores que a gente queria ter perto do coração, mas as agendas nunca permitem. E quando eu liguei para o Jorge, ele falou assim, toma aí minha agenda, escolhe a data e eu vou estar aí com vocês. Uma simplicidade, uma humildade, conversando comigo pelo WhatsApp. É disso que o Espiritismo precisa mesmo, Jorge. Eu queria exaltar esse teu carinho conosco, uma casa espírita, né? Aqui na Baixada Fluminense, a casa mais antiga da Baixada Fluminense, mas que é uma casa simples, humilde, faz o seu trabalho com muito amor, é uma família. E a sua presença entre nós foi realmente um momento ímpar, vai ficar gravado na nossa história. A nossa gratidão, meu amigo.